Olá, minhas honradas, minhas abençoadas e preciosas de Deus. Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta que até mesmo quando eu não trabalhava com saúde mental, emocional, comportamental, já começava a me fazer sentido. Eu quero saber se faz sentido para você. Quando foi a última vez que você olhou para si mesma, que você pensou consigo mesma, vai ficar tudo bem? E se deu um abraço interno? Quantas das vezes durante essa semana você parou para fazer isso consigo mesma? Para respirar, para olhar para o problema, para o desafio daquele momento e falar calma, né? Calma que vai ficar tudo bem. É isso mesmo, eu quero que vocês pensem. Na época eu ainda não entendia muito bem, né, a importância dessa pergunta, mas eu já estava ali, né, nos meus desafios diários da minha vida pessoal, me questionando internamente, né, trazendo certas questões que muitas das vezes estão dentro de nós, mas enterrado, né? Sobre tantas e tantas questões, sobre tantas e tantas camadas que nós não fazemos por nós, nem nós nos perguntamos, mas que é de suma importância para a mulher honrada que nós começamos a ser todos os dias a partir desse tipo de pergunta de autoconhecimento e de despertar. Então você, mulher honrada, já deixa seu like, já se inscreva no canal, nos acompanhe nas outras redes, tem aqui sempre na descrição dos meus vídeos, sempre os acessos das minhas redes, tem meus e-books também, acaso você se interesse em se aprofundar um pouco mais, enfim, contato aqui no foto e tá aqui na descrição do vídeo. Por que essa pergunta que eu fiz na época me começou a trazer várias outras questões internas, até para me questionar sobre o tipo de comportamento que eu estava fazendo comigo mesma, porque na época eu tinha loja física de ervas medicinais, e para as pessoas que vinham muitas das vezes até mesmo desabafar ou ter uma conversa, eu comecei também a conversar sobre essa questão e essa pergunta com as pessoas. Porque, na verdade, é muito fácil para nós, né, que crescemos no meio onde nós sempre estamos voltados para fora, para cuidar do outro, para observar o outro, né, para realmente reagir ao outro. É muito difícil nós começarmos a fazer isso por nós mesmos, né? Muitas das vezes eu vou trazer essa questão, que nós paramos para abraçar a nossa amiga. Quantas e quantas vezes nossos amigos, nossas amigas, um familiar, filho, marido, enfim, alguém do trabalho chega se lamentando. Eu tenho certeza que em nenhum momento você critica, naquele momento de fragilidade, você não vai falar, você tá errado, você fez errado, você deveria ter feito dessa outra maneira. Na maioria das vezes, nós abraçamos essa pessoa e, na verdade, nós a consolamos, nós falamos para essa pessoa, ou íntima nossa ou não, que calma, vai ficar tudo bem, né? Esse momento, ele vai passar, esse momento, ele não é eterno, assim como nada material na nossa vida é eterno, tudo passa, tudo se modifica, e mesmo que não seja com essas palavras, nós falamos algo que console a pessoa, para confortá-la e acalmá-la no momento de crise. Então, por que, minha preciosa, nós não fazemos isso conosco mesmas, que nós somos a pessoa mais honrada que existe nesse mundo, porque somos nós mesmos que vivenciamos a nossa história, que vivenciamos nossos momentos de crise, nossas dores, nossas vitórias. Somos nós mesmos que a curto e a longo prazo identificamos a nossa vivência diária até chegar até aqui. Então, né, por que não fazer o que nós fazemos sempre com os outros, conosco mesmos, né? No momento onde nós ali tivemos um resultado que não era condizente com o que nós almejávamos, por que nós não paramos, respiramos, né? E olhamos para nós mesmos que estamos tristes, que estamos desoladas e falamos, calma, vai ficar tudo bem.
calma, vai passar, calma, você vai tentar outra vez, calma, vai surgir outra oportunidade, ou calma, você deu o seu melhor. Você já parou para pensar como o nosso dia pode ser muito menos doloroso se nós começarmos a fazer isso conosco mesmo, né? Internamente, e não precisa nem estar longe das pessoas ali no dia a dia. A gente pode observar nosso pensamento e começar a acolher nossa dor de frustração. Muitas das vezes nós olhamos para nós, e eu falo porque eu fiz muito isso no passado, quando eu não obtinha algum resultado que eu almejava, fosse numa prova, né? Fosse um comportamento que muitas das vezes eu não queria ter e tinha, enfim, inúmeras circunstâncias que nós temos, nós começamos a nos fragilizar. Nós olhamos para nós e falamos, mas eu não sou capaz, ou mais incompetente, eu fiz errado. Não! Né? Não! Quantas das vezes nós mesmos nos fragilizamos, nos colocamos em um papel em que nós não ocupamos na nossa própria vida. Então, sendo que nós fazemos isso com as pessoas. Então, a partir desse momento, e até mesmo na minha própria jornada, eu comecei a entender que o meu acolhimento, a minha dor, cabia eu mesma consolar, quando eu comecei a entender que todo o meu melhor eu sempre dedicava para os outros e não para mim mesma. Então, naquele momento de dor, você sabe a sua dor, né? E muitas das vezes nós sempre exaltamos o que nós fazemos de não tão legal, mas e as pequenas e as grandes coisas que acontecem, que nós esquecemos rápido, ou que nós tivemos atitudes legais, né? Ou enfim, às vezes não era o seu 100%, mas você conseguiu dar seu 30%. Eu costumo falar algo que aconteceu, né, em uma determinada situação que eu não tive um resultado, inclusive esses dias atrás que eu queria, logicamente que dá aquela sensação de frustração, aquela sensação até de tristeza, né, mas isso também, essa questão de autoacolhimento nós vamos treinando, e treinando é que nós nos tornamos a melhor pessoa para nós mesmos. Nesse sentido, eu fiquei, obviamente, de início ali frustrada, mas eu olhei para mim mesma e falei, ok, eu dei o melhor que eu conseguia naquele momento. Ninguém, minhas preciosas, eu quero que vocês levem isso em consideração para o dia a dia, que ninguém entra na guerra para perder. No sentido que todas as atitudes que nós fazemos numa prova, numa conversa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida pessoal, ninguém faz ou fala alguma coisa, né, achando que tá errando. Porque se nós tivéssemos naquele momento a consciência de que nós não, que aquela não é a melhor conduta, nós não faríamos. Então todo mundo entra na guerra para ganhar. A questão é que muitas das vezes aquela não era a ferramenta adequada e tá tudo bem. Nós fizemos naquele momento o melhor que conseguíamos, porque naquele momento nós acreditávamos piamente que estávamos fazendo, tomando a atitude correta, falando o que era mais coerente naquele momento. Então tá tudo bem, não tem problema. Então, olhar para dentro e falar que tá tudo bem é muito importante. Acolher a sua própria dor. Falar para si mesmo que ok, vão ter dias melhores, vão ter outras oportunidades, né? Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, né? E a nossa honra está em nos acolher e primeiro entender e nos aceitar e nos amar e nos amparar diariamente. Quando nós começamos a entender, né, que tá tudo bem não ter dado 100%, que naquele momento foi o máximo que você conseguiu, que da próxima você vai entender e tentar melhorar da melhor forma como você consegue, é uma forma maravilhosa de nos amparar e dizer para nós mesmos que nós somos abençoadas e que tá tudo bem, né? De não deixar a confusão externa, a confusão da nossa própria mente ser a nossa própria inimiga.
Então, a partir desse vídeo, eu quero que você comece a treinar. Como todos os nossos vídeos, nós sempre passamos percepções, né? Técnicas e atividades que você pode começar a fazer para trazer outra percepção, para despertar dentro de você o seu melhor, que está aí dentro, adormecido, e que muitas das vezes você não consegue ou não tem oportunidade de fazer isso. Então, eu aguardo você no próximo vídeo, minha honrada, e que o dia já está decretado que é abençoado. Até mais!